Fala aí, rapaziada, vocês estão me ouvindo bem? Tô com um probleminha aqui. Tô tentando aqui resolver. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, como é que vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Hoje eu resolvi fazer sentado, fiquei em pé um tempão ontem. Deixa eu ver aqui. Aí. Vamos lá. Acho que eu consegui resolver o problema da câmera. Certo? Eric Diego Rusa, fala meus caros, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo aí? Quem mais tá aí? O pessoal tá chegando aí. Aê, muito bem. Legal, vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu tô usando aqui um iPad, né? Para poder ver os comentários aqui, senão meu computador trava. Então vamos lá. Galera tá chegando aí. Vamos brincar um pouquinho aqui primeiro. Vou soltar uma base aqui do meu celular, pelo YouTube mesmo. Pode ser que dá umas travadinhas, mas vamos lá. Daqui a pouco a gente conversa mais. Me fala aí, como é que tá o volume do playback e o volume da guitarra? Legal aí a base?
Deixa eu desligar o cara aqui. E aí, deixa eu ver os comentários aqui. Eric, tá ótimo, se ouve bem o play, aqui tá na medida, tá show. Cassiano Nascimento, tá show. Oh, valeu, Cassiano. Eric, top, esse timbre é animal, tá doido. Então, vamos lá. Quem que tá aí e viu a gente ontem à noite? Ontem à noite eu fiz uma live, acho que era umas 6h30 mais ou menos. E eu mostrei o meu setup aqui, só que ele estava numa outra configuração. E aí agora eu resolvi mostrar pro pessoal ele funcionando assim. Agora eu uso o Yeti. E com o Yeti eu controlo pedais analógicos, controlo os pedais digitais e controlo o cabeçote, o GH100. Controlo o canal do ampli, né? Gesiel Porto, que distorção é essa? Então, cara, vou mostrar pra você aqui. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem aí o que eu tô falando? O áudio tá legal? Tá dando pra ouvir legal? O que eu tô usando aí nesse timbre? Nesse timbre eu tô usando... Inclusive, só pra constar, né? Tô usando essa Ibanez Premium, que é a minha guitarra de uso mais contínuo, né? Ontem até a gente comentou que Ibanez é sempre alvo de discussão. Mas eu sou um cara que tem a escola de rock anos 80 e anos 90. E é a guitarra que mais me enquadra no meu tipo de som, no que eu gosto de tocar, enfim, né? Então é uma Ibanez Premium, a modelo 920 QM. Eu comprei essa guitarra por causa do Marcos Fogler. Vi um vídeo dele e achei muito legal. Apesar que a dele tinha a configuração com cap no meio, né? E a minha não tem, eu gosto dessa configuração de 2 caps só. A dele era 870 e essa daqui é 920. E eu uso um PAF 225 e um PAF 215 da de Marshall, né? Não são os originais que vem na IF. Vamos lá, vou mostrar aqui esse primeiro efeito que eu usei aí. Deixa eu ver os comentários aqui. Eric, esse time tá animal. Valeu, Eric. O Gesiel Porto tinha me perguntado que distorção é essa. Gesiel, é o seguinte, cara. Eu tô usando esse canal aqui, ó. Essa programação aqui no Yeti. Eu uso o Yeti no maior formato dele, para 16 bancos, tá? Então aqui eu tô no A2. Tô usando o canal de drive 1 do Laney, empurrando com o TS9, o Tube Screamer. Então, ó, vou mostrar aqui pra você o seguinte, ó. Essa é a imagem do cabeçote. Tá um pouquinho torta a câmera aqui, deixa eu acertar. E ele tá ligado o canal de drive aqui, certo? Mas não tá ligado o B do drive. O Laney, o VH100R, ele é um ampli que ele é um ampli de 2 canais e cada canal tem a função AB. Do jeito que eu estou usando aqui, o Pedroni preparou um cabo para mim, do jeito que eu pedi para ele. Então eu uso o canal clean limpo na função A dele, não uso a função B do clean, que é um crunchzinho muito sem vergonha. Eu compenso a falta desse efeito aqui com o Tube Baby. Eu vi uma pergunta aí, alguém me perguntou, daqui a pouco eu vou falar dele. Aí eu uso o canal de drive, a função 1 e a função 2, que é um pouco mais carregada. Então esse timbre eu estou usando drive 1 com o Tube Screamer empurrando e o delay da Nova System. Note que se eu mudar aqui, ó lá, voltei para o canal clean. Agora fui para o drive 1 do Laney com o TS9 empurrando e o delay.
fazer um delay rasgadão também, né, valvulado. Só que eu uso ele assim, mais sutil um pouco. Nessa configuração aí de timbre, tá certo? E mais Richard David AC, não sei. Gesiel Porto, sim. Cassiano Nascimento, mostra o timbre desse EFX aí, tava querendo pegar um desses. Então, cara, ele é o pedal que eu uso justamente para compensar o B do canal 1 do Lanning que eu não uso. Ele tá aqui, nessa configuração aqui. O que eu estou usando nesse timbre aqui? Eu estou usando o... Vou mostrar aqui. Estou usando o Tube Baby da EFX, que é esse cara aqui, certo? No drive mais fraco dele, com pouco sinal de ganho, pouco sinal de drive, e ele tá uma função em que eu duplico o som da guitarra clean com o drive, que tá bem sutil. E misturando com ele, eu estou misturando o reverb da Nova System, tem um reverb dela, e um pouco de delay. Só isso. Quem que tá aí que tava ontem quando a gente fez a transmissão de ontem? Só pra eu saber. Só pra eu saber quem tava ontem aí, junto com a gente aí. Thiago Domingos, sonzeira. Curtiu aí, cara? Então, ontem, quando eu fiz a transmissão, o esquema de ligação tava diferente. Por quê? Eu não tinha trazido o cabo que controla o cabeçote. Esse cabeçote ele fica na minha casa, que é meu local de trabalho. Eu tenho um escritório aqui, né? E eu trabalho sozinho aqui, então eu tenho essa liberdade de trazer as coisas pra cá. E aí eu trouxe minhas coisas pra cá, trouxe o cabeçote, trouxe o board, a guitarra, né? E tinha esquecido de trazer o cabo controlador. Por quê? Quando eu saio pra tocar, eu não costumo levar esse amp desse tamanho, né? Ele é um amp que fica mais na minha casa. Eu levo ele assim só em situações realmente que eu preciso que seja esse cara aqui, senão ele não sai de casa. Para você ter uma ideia, esse ano esse amplificador fez 10 anos que está comigo e ele saiu de casa até agora 7 vezes, contando com essa vez. Então assim, é um equipamento assim que eu prezo demais para manter a qualidade dele. Inclusive eu há uns 6 meses mais ou menos troquei todas as válvulas dele. Inclusive quem fez a manutenção dele para mim foi o Pedrone. Eu não tenho nada a ver com o Pedrone, tá? Não tô aqui fazendo propaganda de graça. Mas eu fui muito bem atendido por ele lá. Inclusive ele quando ele isso foi em dezembro do ano passado. Eu comprei o Yeti, eu falei pra ele que eu tinha um VH100, que eu queria controlar o VH100 com o Yeti.
E ele montou o cabo pra mim do jeito que eu pedi pra ele, com os canais que eu pedi pra ele, né? Então eu vou dar só uma passada aqui, só pra mostrar o controlador. Então, ó, clean puro, sem nada. Clean com um delayzinho. E um pelinho de delay. Dá pra brincar também, colocar, acrescentar algumas coisas, né? Tipo... Quem teve ontem na live viu, né? Um chorus, que é um timbre que eu curto demais. O crunch do FX que eu tava mostrando, né? Agora eu tô usando o TS9 com o Brown Sugar. E sem ter um delay. Brown Sugar com o drive da TC Electronic um pouco mais carregado e um delay. Distortion e drive da TC Electronic com da nova drive, né? Com o delay da nova system. Aqui é o timbre do Radial Trimode, esse cara aqui, com o TS9 empurrando e um delay. Vou abaixar um pouco aqui. Depois na função B tem esse timbre aqui, que eu não sou um cara do worship, mas às vezes a gente precisa, né? Usei o Fire aqui para dar uma empurrada, né? Aqui entra o Drive 1 que eu tava tocando aquela hora, do Laney, com o boost do TS9 empurrando ele e um delay.
Agora aqui já entra o drive pesado do Laney. Aí eu estou usando o drive pesado do Laney empurrado pelo TS9. Agora só para vocês entenderem, eu vou fazer uma troca aqui, que vai entrar um drive de pedal, empurrando o TS9, e vou voltar para o drive do ampli. Eu vou usar o drive do Brown Sugar, que é uma ideia de JC 1800, né, para aquela linha, e vou voltar para o drive do ampli. Drive do ampli. Beleza? Deixa eu ver aí os comentários aí. John Efran JF, toca? Cara, eu vou tocar já, né? Fala, meu amigo Matheus, faz umas escalas de quartal aí. Pô, cara, isso aí é pra quem manja. Rapaz, eu não sei soletrar o seu nome não. Alguma coisa Smith. Toca aí a música, o chamado do Pastor Lucas. Cara, eu não conheço. Thiago Domingos, você tem outros amplificadores para tocar nos lugares que você não leva ele? Cara, geralmente eu faço o seguinte. Eu toco com o que tiver lá. Por isso que eu montei esse board grande desse jeito, porque eu tenho o recurso que eu precisar ali, né? A única coisa que eu não tenho aqui é simulação. Então, por exemplo, tem um cara que mostra muito e que faz isso muito bem feito, que é o Guilherme Sobral, né? Inclusive ontem ele estava com a gente aí na transmissão. Então ele tem a opção de ter um set de pedais e um set de pedaleira, né? E a pedaleira compensa ele. Nesse caso eu não tenho. Então assim, até a Nova System ontem me perguntaram sobre isso. Ela não é uma pedaleira de simulação. Ela é um aglomerado de efeitos. E ela tem nela um simulador de alto-falante. Eu já testei ao vivo e não gostei, né? No formato, na configuração normal que eu utilizo, eu uso o meu board, eu sempre timbro as minhas coisas em casa, no meu LAN, e quando eu chego no local, eu busco encontrar o timbre que eu tirei em casa. Às vezes eu consigo, às vezes não. Especialmente quando eu pego um amplificador pequeno e com falante de 10 ou com a traseira aberta. Aí é impossível tirar esse timbre fechado que o Laney tem. Eu gosto do Laney porque eu gosto muito dos timbres do drive britânico, né? Eu tenho essa escola rock anos 80 e anos 90, não sou um cara do worship. Eu gosto, respeito, mas não sou um cara dessa linha, né? Eu sou um cara dos anos 80 e anos 90. E esse Laney em especial, eu comprei ele em 2007, estou com ele até hoje. E eu consigo tirar os timbres de Marshall
que eu gosto, as referências que eu gosto, só que sem aquele agudo que o Marshall tem, que é natural dele, né? É isso que me fez gostar do Lane, assim, eu consigo ter esse timbre bacana dele, sem ter aquele agudo que às vezes pra mim soa demais, né? Por isso que eu escolhi esse cara aí. Na igreja que eu frequento, por exemplo, eu vou na Igreja Batista do Calvário aqui de Santo André, para quem conhece. E lá a gente usa um JMD1 Marshall, que é um cabeçote que vai na linha desses Stomp Box, né? Multi-Stomp. Então ele tem nele lá simulação de vários Marshalls clássicos lá. Ele tem delay, ele tem chorus, ele tem reverb, ele tem modulação, tem um monte de coisa lá. Só que eu acabo não usando, eu coloco ele na simulação Classic, que simula o JCM 900, se eu não me engano. Aí ignoro todos os delays dele, tudo que ele tem lá, eu uso ele como um amplificador convencional mesmo, grave, médio, agudo e ganho, volume. E tiro o meu som tudo daqui, do board, né? Como eu tenho também esse Radial Trimode, que é esse Tony Boni azulzinho aí, para quem não conhece, esse pedal ele é britânico também. E ele vem justamente na linha de timbre britânico, porém assim com ganho absurdo, cara. Eu vou mostrar o timbre dele, só que eu vou dar uma baixada aqui. E como eu estou usando ele? Eu estou usando ele com o TS9, empurrando ele, o canal 1 dele e o delay da Nova System, mais nada. Só para um efeito de comparativo, esse é o timbre dele, né? Agora eu vou colocar, por exemplo, o timbre do Nova Drive. Olha como ele é mais seco. Eu uso o Nova Drive, por exemplo, quando eu tenho que tocar uma música que tem uma base assim... Preciso de um distortion, mas é aquele distortion só pra marcar a tônica e mais nada, sabe? Tipo... ele dessa forma. Tem uma música que a gente toca lá na igreja também que eu uso ele com um drive mais carregado, que tem uma base que faz assim. Então eu acabo compensando isso com a variedade de drives que eu tenho, né? Isso me ajuda bastante, assim. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver. Josué de Paulo Afonso. Meu amigo, que som gordo. Muito bom, amei. Legal, cara. O som mais gordo que você ouviu provavelmente é do Landen. Os pedais também tem um timbre gordo, porque o cabeçote ajuda, né? É óbvio. Uma caixa 4 de 12 fechada, como é a da Lane. E esse falante aqui é uma série comemorativa 80 anos que saiu na época, 78. E é um Celestion 78. Não é o Vintage 30. O Vintage 30 seria um pouco mais rasgado, né? Por isso que eu gostei bastante desse conjunto aqui.
Rony Azevedo, bom dia. Você tem um preset da Nova System disponíveis? Teria como mandar? Cara, eu nunca habilitei ela via mídia. Eu comprei esse equipamento em 2008 e eu uso ele até hoje assim, tudo na mão. Se você quiser depois eu posso te mostrar as regulagens, como é que eu uso e tal. A gente faz uma conferência nós dois, assim, eu e você via Facebook, o Messenger lá, né, do Facebook. E eu te mostro aí o que você precisar saber, eu te ajudo aí. Thiago Fernandes, top esse Lani, muito versátil. Pois é, cara. Eu gosto demais dele por causa disso. Inclusive, assim, por que eu comprei o Yeti? Justamente porque, pela quantidade de pedal que eu tenho, dá uma sacada aí. Só de drive tem o TS9, deixa eu ver, TS9, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 drives, cada um num estágio de drive. Então esse aqui é um bem fraquinho, que é esse timbre aqui. Deixa eu abrir aqui. Não, esse aqui. Que é um drive bem fraquinho e eu misturo ele com o clean da guitarra. Daí depois tem um banco que é o drive só do TS9, que é mais cremoso e mais sujo um pouco, né? Daí depois eu tenho um que é o Brown Sugar, né? Aqui ele tá sem empurrar nada, só o timbre dele mesmo com delay. Não, perdão. Esse é o Brown Sugar. E aqui o TS9. Confundi os bancos aqui. Esse é o TS9. Esse é o Brown. Aqui eu uso o TS9 empurrando o Brown. Aqui eu uso o Nova Drive com o boost do próprio Nova Drive, então é Distortion Nova Drive com o boost do drive do Nova Drive. E o mais carregado de todos, que é o TS9 empurrando o Tony Boni, né, de boost com o Tony Boni, e o delay da Nova System. E tem a opção ainda dos drive do ampli, né? Drive 1. Olha lá. Clean, né? Quando eu piso aqui. E o drive 2. Essa é a vantagem do
do controlador, né, cara? E eu comprei um controlador grande justamente porque eu tenho 5 estágios de drive, né? E eu ainda tenho o Fire Boost aqui, que eu uso ele antes da cadeia, né? E aí o esquema de ligação aqui tá o seguinte: a guitarra entra no Crybaby, que é um JCB 95 modificado com Red Fazel e com True Bypass, pula o volume, vem pro Fire, do Fire entra no Pedrone, o Pedrone ele controla todos os drives, sai do Pedrone eu entro no Delay, do Delay eu estou entrando no Ampli. A Nova System tá no Send Return do Ampli, por quê? Por causa do Delay e do Reverb dela. O Reverb do amplificador eu não estou utilizando. Eu teria a opção de utilizar, mas aí eu teria que escolher como colocar isso no controlador. Então eu pedi para o Pedrone que eu queria usar o Clean do amplificador, Drive 1 e Drive 2, né? Da Nova System eu uso só as modulações dela, não utilizo o Drive nem Distortion dela, utilizo do Nova Drive, que é a mesma tecnologia, é o mesmo efeito, só que o Nova Drive ele é mais fácil de usar, né? Optei por fazer assim. Vamos ver aqui. Rony Azeredo, o timbre tá muito bom. Tiago Fernandes, top esse Lani, é verdade. Diego Vieira, muito bom dia, muito show o timbre. Rony, vou querer essa conferência sim, grande abraço, obrigado pela ajuda. Cara, depois me adiciona lá no Face, lá, manda uma mensagem lá que a gente conversa assim. É de Jermes, fala? Aguilar, timbrão. Renato Moreira, Nova System, muito boa essa máquina. Cara, eu comprei em 2008 esse brinquedo, a minha primeira versão que saiu. Nunca deu pau, nunca deu bug, nunca atualizei. Eu sei que saiu atualizações, mas eu não quis atualizar, porque eu não vou mexer, cara. Time que mexe, time que tá ganhando a gente não mexe, né? Rodrigo Silva, toca muito. Cara, bondade sua. Eu sou um amante da guitarra. Não posso dizer assim que eu sou um guitarrista, até porque eu não é minha profissão. Eu faço por prazer, cara. Inclusive eu vou fazer um convite para vocês. Aqui na realidade é o meu escritório de arquitetura. E toda segunda-feira eu estou fazendo uma live na minha página da minha empresa às 8 horas. E eu incluí na minha live que quando eu não tocar, eu vou trazer convidados aqui para tocar. Lógico que não vai ter só a guitarra, vai ter outros instrumentos também, né? Mas a ideia eu vou fazer uma live falando da minha área profissional. Vou abrir com uma música, tocando uma música. Daí depois a gente faz uma palestra de meia hora, toca mais uma música, mais meia hora de interação, toca mais uma música para fechar. Então se vocês quiserem aí, tá feito o convite. E eu também sou arquiteto especialista em acústica arquitetônica. Então eu fiz uma pergunta outro dia sobre amplificadores e ela foi de uma certa forma para fazer a galera pensar mesmo. Se o posicionamento do equipamento influencia de alguma forma na resposta do som que você ouve. E vou dizer que sim, influencia diretamente. O comportamento do equipamento não muda, mas a sua percepção do som em relação ao espaço, sim. Eu fiz uma brincadeira lá, teve uns caras que acharam estranho, mas é verdade. Experimenta pegar o teu amplificador, levar ele pro banheiro, tocar lá. Não muda a regulagem, não muda nada. Leva ele lá pro teu quarto e toca lá. Para você ver como a sua percepção vai mudar. E as igrejas têm muito problema em relação a isso, né? Então a gente está começando um trabalho aí de orientação também nesse sentido. De poder orientar os músicos sobre como utilizar, se posicionar. Eu visitei uma igreja Assembleia de Deus aqui em Mauá, em São Paulo. Um grande ABC aqui, né? E eu cheguei lá, imagina o seguinte, você tem a frente da igreja, ela tá nesse sentido aqui. E o guitarrista, ele tava com o amplificador exatamente a 90 graus, assim, ó, totalmente virado pro lado. A igreja toda aqui, e ele com o amplificador aqui, jogando o som na parede da frente. Os irmãos que estavam lá no fundo, eles reclamavam que não ouvia a guitarra do cara. O que ele fazia?
tuchava volume e quase matava quem estava lá na frente. A igreja dele é uma igreja Assembleia de Deus, de pequeno porte, para uns 200 lugares. Nem teria necessidade de amplificar tudo. Mas só a posição do amplificador dele estava prejudicando o som de quem estava lá atrás. E ele, por falta de conhecimento mesmo, ia lá e na hora de compensar ele tuchava volume. Inclusive tinha umas moças que estavam sentadas assim bem na frente dele. Várias delas colocavam a mão na cabeça assim no ouvido, porque não suportava o volume. Então a gente foi lá, deu uma orientação para eles, né? Então fica aí a... Se o pessoal quiser depois a gente bater um papo sobre isso também, pode me procurar que a gente conversa, né? Arsenal, Cícero Júnior, Arsenal para ganhar, bacana, cara. Também sou arquiteto, como uma atividade depende da outra, concorda? Quando não toco já estresso no projeto e vice-versa. Cara, você tem, você tem toda a razão, bicho. Tanto é que eu tenho uma outra guitarra, que não é a minha principal de uso, mas ela tem uma configuração muito parecida com essa, que é a FM320 da Ibanez. Eu mandei pro luthier e ela vai ficar aqui no escritório. Inclusive eu tô com um filhotinho aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha lá. Esse MG10 aí, cara, é um amplificador de um amigo meu e é ele que vai ficar aqui no escritório nos meus momentos de crise. Eu vou usar esse brinquedo e vou falar uma coisa, cara. Eu fiquei surpreso com a qualidade desse amplificador, cara. Ele fala muito. Ele é pequenininho, mas o bicho é forte, velho. Forte e assim, com uma qualidade de timbre que eu fiquei impressionado. Josué de Paulo Afonso, preciso dessa orientação. Como faço para alinhar com você? Minha igreja está reverberando muito. Preciso de um projeto para tal assunto. Cara, vamos conversar offline depois. Porque eu justamente tenho mais 3 caras, parceiros meus, que a gente é sócio, na verdade, né? E inclusive a gente fez uma feira. Quem é daqui de São Paulo talvez tenha ouvido falar mais. Que é chama Tech Expo Church, que é uma feira de negócios. Ela trata exclusivamente de soluções para igrejas. Foi ali no Espaço São Paulo, né, que o pessoal conhece como Espaço Imigrantes. Fica na rodovia dos Imigrantes ali, quilômetro 1,5. E a gente fez uma exposição lá. Depois, se o pessoal quiser dar uma olhada no meu Facebook, tem as fotos do nosso stand lá. E a nossa ideia é justamente essa. A sua igreja tem um problema de reverberar, a gente não vai vender para você equipamento. Nós não somos vendedores de equipamento. Até porque eu costumo usar um exemplo que é o seguinte. Deixa eu só desligar aqui que tá um ruído forte aqui, peraí. Eu costumo usar um exemplo que é o seguinte. Você vai numa loja de som, de equipamento, o que o vendedor vai fazer com você? Você vai falar para ele, cara, o som da minha igreja tá horrível. O que ele vai falar para você? Olha, eu tenho uma Ferrari aqui para te vender. É o melhor som, é o top de linha, é o que tem de mais sofisticado no mercado. E realmente, muito provavelmente ele pode ter razão. Só que o que acontece? Pegando o paralelo da Ferrari, vamos dizer o seguinte, que a Ferrari é um bom equipamento, certo? Não dá pra gente falar que a Ferrari é um carro ruim. Ela é um excelente veículo. Só que o vendedor ele não conhece o detalhe de que você é um fazendeiro. E que para você chegar na tua casa você tem que entrar 5 km de estrada de terra em dia de chuva. Aí eu te pergunto, a Ferrari vai ter um bom desempenho numa estrada de terra em dia de chuva? Obviamente que não. Só que dá pra gente dizer que a Ferrari é um equipamento ruim? Não dá. Então, assim, às vezes você tem um equipamento top, como eu tenho, e eu já sofri, cara, em algumas igrejas que eu saí pra tocar. Hoje eu participava de um grupo aqui de Santo André até 3 anos atrás, que são meus amigos até hoje, mas Deus nos deu uma nova direção e a gente saiu da igreja e do grupo que a gente era, e eu fui para uma outra igreja, agora eu sou da Igreja Batista do Calvário. Mas com esse grupo a gente saía e a gente viajava para tocar todo fim de semana praticamente. Assim como o Guilherme Posta, né? O Guilherme Sobral viaja bastante, eu fazia muito isso. Hoje eu vou falar entre aspas, tá? Graças a Deus eu não faço mais isso. Meu foco não é esse.
Mas a gente encontrou cada situação de cada igreja por aí com um som complicado, com uma arquitetura complicada, com um espaço ruim, que a gente sofreu demais. Aí eu até parei de carregar. Esse aqui eu acho que eu levei 2 vezes. Depois eu não levei mais, porque não adiantava eu levar um equipamento desse porte, pesado, com custo, com risco de manutenção elevado, que é caro, num local que não ia comportar a qualidade dele, né? Então, assim, o que a gente fala é, no caso da Ferrari com a estrada de terra, não dá para dizer que a Ferrari é ruim. Porém, aonde ela ia circular não era o local adequado para ela. Agora, eu poderia vender para você um Jeep, um bom Jeep aí 4x4, uma boa caminhonete aí 4x4. Vamos falar que é um carro ruim? Não é. Ele vai te atender às necessidades numa estrada de terra? Vai. E numa estrada lisa, que não tem buraco, que é aquele tapetão, o Jeep vai te responder bem? Vai também. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Que na venda da solução do problema, não cabe a gente falar e gastar dinheiro só com equipamento. Tem que preparar o campo, né? Tem que preparar o espaço para receber esse equipamento. Então, assim, tratar a acústica do local é um ponto que precisa ser considerado? Totalmente. É a estrada. Você pegar uma Ferrari para colocar numa estrada de terra, não funciona. Agora, se você pavimentar ela, deixar ela plana, bonitinha, preparada para receber aquela Ferrari, é óbvio que a Ferrari vai entregar todo o desempenho dela, não tem a menor dúvida. Agora, inicialmente, a maioria das igrejas não tem orçamento para investir uma grana alta. Então, o que a gente faz? A gente propõe que se gaste dinheiro adequadamente e corretamente. Então, se eu quero uma Ferrari, eu preciso chegar na Ferrari, mas a minha estrada é de terra, primeiro vamos preparar a estrada. Depois que eu preparar a estrada, que a estrada estiver bonitinha, a segunda fase do projeto é eu adquirir a Ferrari. Essa é a orientação que a gente dá. Isso passa também por treinamento de pessoal. Nessa mesma igreja em que eu tive lá aqui em Mauá, aconteceu o seguinte. Era um culto de jovens e eu fui lá num dia em que a igreja estava funcionando, né? E aí foi uma moça cantar um louvor lá. E imagina o seguinte, aqui é a cápsula do microfone. E ela segurou a cápsula do microfone desse jeito assim, ó, e cantou. Alguém concorda comigo de que isso não ia dar certo? E aí qual a reclamação? Eu sentei exatamente no meio da igreja. No meio da igreja não se entendia uma palavra, não só ela, mas de tudo que aconteceu no culto naquele dia não se entendia uma palavra, não se tinha dicção. Por quê? O som estava equalizado errado, montado errado, o posicionamento, o alinhamento das caixas estava todo errado. E a igreja ela era um espaço em que formato padrão de igrejas, que é retangular, é aquele formato, digamos que, imagina que isso aqui é um retângulo, né? Então, ou a igreja ela tem o palco, né, a largura menor do que o comprimento e o pé direito muito baixo, ou às vezes ela é assim, né? A largura muito menor do que o comprimento e o pé direito muito alto. 90% das igrejas são assim. E isso é por quê? Justamente pela falta de oferta de local adequado, né? Não tem local adequado no Brasil. Quantas igrejas aí são como Bola de Neve, por exemplo, que conseguiram um espaço como o Olímpia para fazer culto lá? Eu não sei dizer se eles compraram, se eles alugaram, não é esse o foco, mas o fato é que é um local adequado para isso, para reunião de pessoas com música ao vivo, né? Então, por isso 99% das igrejas tem esse problema de o som reverberar demais. O som ele tem um princípio básico que é o seguinte: se você tem uma superfície plana e lisa de preferência, o som ele vai bater naquela superfície e vai refletir no ângulo imediatamente oposto, 90 graus. Então o som ele bate aqui, vai para lá, bate lá, volta para cá, bate aqui, volta lá, isso aqui. Isso é o que a gente conhece por reverberar.
Se esse local ele for tratado, a chance disso é diminuir. O que o pessoal tem feito é usar algumas técnicas meio paliativas e chega a dar algum resultado, mas acaba comprometendo a inteligibilidade, né, do sistema todo. Então o que a gente faz é dar essa orientação para utilizar, para fazer as coisas da forma correta. Uma outra questão também, já que a gente está falando disso, é que muitos municípios têm uma legislação própria que fala sobre... aqui em São Paulo tem uma lei que chama Lei do Psil, que ela trata sobre poluição sonora. E hoje a igreja, por fato de ter música ao vivo, ter todos esses problemas de acústica, ela é tida como uma grande emissora, né, de poluição sonora. E até uma discussão que é difícil ter com os pastores é que eles entendem que para pegar a palavra as pessoas têm que ouvir. Só que existe uma legislação que fala o seguinte, por exemplo, aqui em São Paulo, durante o dia, num zoneamento residencial, você pode gerar de ruído 60 decibéis e durante a noite 55 decibéis. Se você gerar até isso para fora da igreja, você está dentro da legislação. Uma referência, 60 decibéis, se a gente colocar 5 homens contando piada e rindo alto, já atinge esses 55 decibéis facilmente. Algumas referências de dB, por exemplo, a bateria, que a maioria das igrejas, agora tem uma moda aí, de que elas pegam as baterias e colocam dentro daqueles acrílicos fechados, né? Eles dizem que estão isolando a bateria. A bateria, ela sozinha, ela gera 100 dB, sozinha. Isso sem ser aquele cara que toca parecendo que está espancando a mãe, tá com raiva da mãe, ou de sei lá de quem. Se for um cara que bate muito forte, ela atinge bem mais do que 100 dB. Aí o cara pega essa bateria e coloca lá dentro do acrílico lá, isolado, da gaiola, não põe ar-condicionado pro cara, não põe um retorno adequado e deixa ele se matar lá dentro. Daí depois ele pega, amplifica essa bateria e traz de volta pro PA. Será que é realmente efetivo essa solução? É óbvio que não, porque o cara pega aquele 100 dB e traz ele de volta. Por quê? Um amplificador desse daqui, cara, ele gera 100 dB mas sem esforço nenhum. Aquele pequenininho ali é capaz de fazer um estrago já. Esse aqui não tem esforço nenhum. E guitarra, cara, a gente não trabalha menos de 80, 90 dB. Por quê? Você tem uma bateria do teu lado gerando 100 dB. Contrabaixo, a mesma coisa. Teclado, violão, mesma coisa. Igrejas que tem instrumento de sopro, como saxofone, trompete, principalmente esses instrumentos de frequência alta, eles geram de 90 a 105 decibéis com facilidade e dentro da normalidade deles. Não é que os caras estão tocando alto. O som do instrumento é aquele. Então as igrejas pegam as baterias, colocam lá dentro daquele acrílico, mas esquece essa galera toda fora. O que o técnico do PA tem que fazer? Trazer a bateria de volta. Na prática, o que aconteceu? Melhorou o som da captação da bateria para a igreja, mas não teve redução nenhuma em termos de baixar a quantidade de decibéis do palco. O fato de eu tirar 100 dB do palco, jogar lá dentro do aquário e ter uma guitarra gerando 90 lá fora, você continua gerando 90. Pessoal às vezes faz uma conta errada que é assim, se eu tenho uma bateria gerando 100 decibéis e eu tenho uma guitarra gerando 100 decibéis, os leigos, vamos falar assim, acham que a somatória é 200 decibéis. Está errada essa conta. Quando você tem dois instrumentos gerando 100 decibéis, a soma dos dois é em torno de 2 a 3 decibéis a mais. Então você tem 100 decibéis, os dois juntos vai dar aproximadamente 103 dB. Então eu tirar um instrumento do palco como a bateria e deixar outro gerando 100 dB, eu cortei 3 dB. E às vezes eu gastei 10 mil reais para fazer uma solução por 3 dB e continuo não atendendo a legislação. Agora, aquelas igrejas que isolam tudo, coloca a bateria dentro de um aquário, manda o amplificador para fora do palco, dentro de uma área fechada, se eu não me engano a Batista da Lagoinha lá do
do Guilherme Sobral, é assim, eu tive lá na porta uma vez, mas infelizmente no dia que eu estava em BH não tinha culto, eu não consegui entrar para conhecer. Mas lá os amplificadores eles ficam, acho que numa sala externa, e no palco, se eu não me engano, fica só a bateria. Mas como a igreja é grande, fica como um ambiente controlado, né? Essas igrejas que conseguem separar tudo, esconder tudo, limpar o palco, tirar o retorno e botar fone para todo mundo, aí, cara, o comportamento do som é outro, é totalmente diferente. Agora, aquelas em que o cara esconde a bateria e deixa o amplo em cima do palco, esquece, isso aí não funciona. Então assim, eu dei uma pincelada bem reduzida. Inclusive a gente vai marcar umas palestras aí, se vocês se interessarem. A primeira que está para acontecer provavelmente vai ser em Curitiba. Tem alguma coisa para rolar aqui em São Paulo que a gente está discutindo, mas ainda não tem nada fechado. Que é justamente para falar sobre excesso de ruídos em recinto de culto, explicar a parte prática, por que isso acontece, e de preferência a gente quer ir numa igreja em que a igreja tenha esse problema, porque a gente vai mostrar na prática, ó pastor, olha músicos, olha líderes, isso acontece por causa disso, ó. Você tem material superfície lisa, tipo vidro, você tem parede lisa, você tem paralelismo, muito paralelismo para acústica é péssimo, ou você tem ângulos convexos, que é uma curva para dentro, né? Não uma curva assim, não o contrário, né? Curva para dentro do palco, isso é terrível. Então assim, piso cerâmico, forro plano de gesso às vezes, sem nenhuma reentrância, tudo isso causa extremo problema para as igrejas. E as igrejas às vezes usam, vão lá, fazem uma reforma. Arquitetonicamente o visual fica muito bacana, mas acabou com toda a parte de acústica. Eu tenho ouvido relatos de pessoas que vão nas igrejas e saem de lá com dor de cabeça, especialmente por causa das frequências altas, né? Caixa de bateria, prato, própria guitarra, saxofone, metais no geral, né? São os instrumentos que mais agridem, né? Por causa da frequência que eles trabalham e a força com que essa onda chega nas pessoas, né? Então assim, se o pessoal se interessar aí, manda uma mensagem inbox pra mim, me adiciona no Facebook lá, que a gente tem bastante coisa pra falar disso. Eu tô pensando em fazer de repente um workshop aí online, tipo uma live mesmo, né? Mas aí fazer via Google Hangout, né? Um webinário, como os caras chamam. Justamente para falar desse tema. Eu ainda estou estudando a proposta, mas pode ser que a gente faça isso sim. Se for do interesse de vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta aí sobre esse tema ou vamos tocar? Eu acabei parando de tocar. Deixa eu ver. Perdi os comentários aqui. Braulio, top. Ezequiel Leopoldino, top, irmão. Pô, valeu, obrigado aí, cara. Itamar Galvão, show, muito top. Gile Emanuel, vem na minha igreja. Vamos sim, cara. Vamos sim. Só a gente armar aí. A gente conversa assim. Matheus Moura, existem muitos empregos nessa área de acústica na construção civil. Sou formando em engenharia civil e queria me especializar na área. Matheus, para a gente que é músico, que a gente entende o comportamento do equipamento, né? Como que o som se reflete e entende a questão da construção, eu te recomendo, cara. Eu fiz a minha especialização em acústica, eu fiz na AEA, que é um curso online, mas top das galáxias. E, cara, foi bom demais. Eu tô pensando em fazer um mestrado, provavelmente eu vou fazer um mestrado. Quando eu sair da faculdade, os professores me orientaram. Na época eu fiz quem quiser ver, esse projeto tá no meu Facebook também. Eu fiz o Museu do Rock, foi o meu trabalho de graduação. E como Museu do Rock, eu tinha lá uma sala de museu mesmo, que ia expor as coisas do rock e tudo mais. E tem uma sala de show preparada para música ao vivo em alto volume. Por que eu escolhi esse tema de Museu do Rock? Justamente porque rock é um estilo que se toca alto. E eu queria, na época, fazer uma igreja, mas a igreja não podia entrar no tema, porque tinha que ter, de acordo com a regra da faculdade na época, tinha que ter um apelo social.
e a igreja não tinha. Então eu criei esse paralelo, fiz esse projeto de Museu do Rock, porque tem uma sala lá onde eu preparei o ambiente para receber música alta. E foi bem legal. E aí na época os professores eles me orientaram a fazer esse mestrado. E eu acabei não fazendo, mas agora eu fiz o curso de especialização, mas eu vou fazer o mestrado. Inclusive o meu sócio, que é o Jefferson é o gerente de áudio da Batista do Povo aqui de São Paulo. Para quem não conhece, pode procurar aí no YouTube, Batista do Povo Vila Mariana, em São Paulo. Tem bastante material lá. A igreja é top das galáxias, em termos de acústica. Pra você ter uma ideia, não tem equalizador lá, os caras trabalham tudo em flat. E tem muito artista aí que grava DVD ao vivo lá, grava show lá, enfim. Quem não conhece eu recomendo. E o Jefferson é o gerente de áudio da Batista do Povo Brasil, se eu não me engano, acho que é Brasil ou é São Paulo, não sei. E esse projeto da Batista lá do Povo da Vila Mariana, exclusivamente, é um projeto que quem desenvolveu foi a WSDG de Belo Horizonte. E ele é o cara que era da igreja, era o cliente, e ao mesmo tempo ele é especialista em áudio, vídeo e luz, né? E ele especificou o equipamento junto com o Renato Cipriano lá da WSDG e fizeram o projeto lá da Vila Mariana. E agora a gente se juntou para esse projeto de atender as igrejas, né? Então, Matheus, eu te recomendo, cara, vai para cima, porque eu vou te fazer uma colocação que é o seguinte: qual igreja hoje não tem problema com excesso de ruído em recinto de culto? Todas. 99% delas. A igreja que eu frequento não tem. A gente fez uma vigília no mês passado, cara, 3 horas da manhã a gente tava tocando Fernandinho. Pau comendo e, cara, não tinha um barulhinho lá fora. A minha igreja é top. Quem quiser ver aí também, a Igreja Batista do Calvário, ela tem um canal que é o IBCal TV no YouTube. E a gente transmite os cultos ao vivo todo domingo de manhã e de noite. Tem muita coisa lá dos cultos que passaram lá, né? Inclusive domingo passado teve com a gente o Beto Tavares da Vineyard. E a gente tocou com ele lá, ele e a esposa dele. Foi um prazer enorme ter eles lá. Ezequiel Leopoldino: na minha igreja a acústica está comprometida devido à mudança de cerâmica. Essa cerâmica está no piso, cara? Ou está nas paredes? Se tiver na parede, vocês estão literalmente dentro de um banheiro gigante. Agora, se tiver no piso, é menos problemático quando a igreja estiver cheia. Quando a igreja enche, todo mundo percebeu já que o comportamento do som muda. Por quê? O corpo humano ele é um abafador e um absorvedor natural. É por isso que a gente tem a percepção de quando a gente está nas igrejas vazias na hora do ensaio, o som é tenso para ensaiar. E quando a igreja enche, a gente tem aquela percepção de que o som deu uma leve melhorada. Justamente porque houve corte de frequência, principalmente nas altas, e dá uma enxugada no som, né? Tem mais corpos para o som vencer e ele acaba se dissipando, né? Marcos Vinícius Paz Barros: fala sobre o seu amp. Cara, esse amp é o Lane VH100R. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco dele aqui. Olha lá. É o VH100R. Tá certo? Ó. VH100R. Esse modelo que eu tenho ele há 10 anos. Comprei ele exatamente em 2007. Na loja da Referência, que tinha aqui em Santo André. Hoje só tem em São Paulo, né? Ele é um ampli de 2 canais. E cada canal com uma função AB. Então você tem aí o Clean. Ele tem lá a opção de efeito externo, que é o Send Return, Reverb de mola, agudo, médio, grave. Aí ele tem uma função B aqui, que é um crunchzinho bem de leve, e o volume do canal. A parte de cima tem o Presence, que eu não uso ele muito aberto. Também tem opção de efeito externo, reverb, grave, médio, agudo. E tem a função B, aqui está o volume e o ganho do canal de drive. E ele tem uma função B que é um outro drive, cara, que dá um ganho assim absurdo. Que é o timbre que eu estava mostrando agora há pouco, né? Que é esse cara aqui, deixa eu ver.
Deixa eu tirar do standby aqui. Então, esse timbre aqui, estou usando o Drive 1 dele, com o TS9 empurrando. Com a nova System no Send Return, mas assim, tá no Send Return geral. Então, o mesmo efeito que ela manda pro canal 1, ela manda pro canal 2. Eu não vou conseguir mostrar, mas o Lane ele tem uma função em que ele consegue... você consegue mandar efeito especialmente para um canal ou para o outro. Mas eu uso ele de forma geral, né? E o B dele, né? Que é mais carregado um pouco. Esse timbre me lembra muito anos 80, né, cara? Que é a minha escola. Né? Lembrando que eu controlo ele com o Yeti, né? Então, ó, pisei aqui, clean. Posso vir para um chorus que eu gosto muito, né? Jesse Lemos Oliveira, tema maravilhoso, muito bom. Pois é, cara, então eu tô afim aí de fazer um webinário de repente, viu? Pra falar sobre isso. Ezequiel, sim, no piso. Então, cara, quando a igreja tá ocupada, sua vida melhora um pouco, mas se ela tiver desocupada, aí vocês vão sofrer um bocado, viu, cara? Natan Moraes, mano, entrei agora, já falou do seu set? Ó, eu vou falar como tá o esquema de ligação. A minha bateria do iPad aqui tá acabando. E deixa eu ver se eu... Pior que eu não tenho nenhuma tomada aqui perto, cara, pra poder responder as perguntas. Mas eu vou dar uma pincelada aqui de novo e vou falar sobre o esquema de ligação aí. A guitarra entra no Crybaby. Tá? Cadê? Tá aqui. Entra no Crybaby, pula o Crybaby, vem pro Fire Booster. Do Fire Booster entra no Pedrone. O Pedrone ele controla todos os drives. Sai do Pedrone, vem pro Delay. Aí do Delay vem pro Volume. Aqui, esse cara aqui. Do Volume eu vou pro Cabeçote. Aí as modulações, Delay, Reverb, Boost, Compressor, tudo eu uso da Nova System. Eu não tenho outro pedal, né? Eu misturo. A Nova System está ligada no Send Return do Cabeçote, justamente para quando eu usar o drive dele, eu ter o delay e o reverb na posição correta, né? Se tivesse antes ia dar aquele bololô, né? Inclusive ontem, na live que eu fiz ontem, o esquema de ligação estava diferente. Saía do volume, aí entrava na Nova System, da Nova System ia para o ampli, porque ontem eu tinha esquecido o cabo
o controlador do cabeçote, né? Então eu tinha feito um esquema de ligação diferente. Para usar o cabeçote, aí eu tinha que usar esse cabo aí. Gile Manuel, que sonzeira, mano. Curtiu aí, cara? Legal, né? Marcos Vinícius, Paz Barros, muito top. Curtiu, cara? Deixa eu voltar aqui. Esse aqui é o Leopoldino. Então, para ter uma acústica melhor da parte da bateria, podemos minimizar usando as placas acústicas para blindar o som, ou só no aquário resolve o problema de volume da bateria, pratos e caixas? Cara, aquelas placas acústicas, o que elas vão fazer é elas vão cortar algumas frequências, especialmente as altas, que são as mais chatas, né, em termos de audição, tá? Não estou aqui discutindo de gosto musical, não é nada disso. As frequências mais altas, que são caixa e prataria, são as mais agressivas, porque a curva da onda, por ela ser menor, ela viaja com mais facilidade no ar. E isso torna a frequência mais agressiva do que as graves. Então bumbo, tom e surdo costuma se agredir menos do que caixa e prataria. A sensação física que a gente tem, né, é justamente por conta disso. Então, quando você colocar essas placas no entorno da bateria, a função delas vai ser dar um pouco de quebra de onda dessas frequências. Não que elas não vão reduzir o volume da bateria, tá? Agora, se você colocar a bateria no aquário e fazer o que eu falei, limpar o palco, né? Tirar todos os amplificadores de palco e colocar fone para todo mundo, melhora. Agora, também tem uma coisa, se a tua igreja, se o teu grupo lá, enfim, não sei, tô falando de igreja, mas se de repente o seu grupo tem instrumento de metal, cara, o saxofone sozinho gera 100 dB. E você não vai enfiar ele lá dentro do aquário junto com o batera. Então, assim, tem que ser feita uma análise geral para não gastar dinheiro realmente à toa, né? O dinheiro da igreja é um dinheiro suado dos irmãos, difícil, e eu defendo que ele tem que ser usado com sabedoria. Deus dá graça, mas ele também permitiu que a gente estudasse. Uma coisa que a gente percebeu é que muitas das igrejas, às vezes, tomam a iniciativa errada porque não pergunta. Simplesmente porque não pergunta. Faz uma meia dúzia de pesquisa na internet, e na internet tem muito material. Tem muito vendedor de Ferrari. E aí o cara quer te vender a Ferrari, mas não importa se você vai usar ela na estrada de terra, o problema é teu. O que interessa é que no final do mês ele bateu a meta dele, né? Então, assim, o que a gente defende é justamente isso, assim, que seja a solução adequada e que o investimento seja adequado com o melhor custo-benefício. Você vai lá e gasta 10 pau, mas esquece esses outros instrumentos fora, jogou dinheiro fora. Falando bem simples e objetivo, né? Natan Moraes, beleza, mano, fico grato. Que isso, cara, tamo aí. Show, mano. 7 show de bola mesmo. Pô, parabéns, mano. Deus abençoe, mano. Tamo junto. Nessa aí, sonzeira. Legal. Gabriel Diniz. E aí, cara? Como é que você tá? Beleza? Ezequiel, tem sax. Eu microfono ele, mas não que seja necessário. Cara, exatamente por isso. A frequência, a região que ele trabalha, a frequência dele chega com uma velocidade muito grande lá atrás que praticamente não precisa. A igreja que eu vou aqui, a Igreja Batista do Calvário, quem conhece sabe que é uma igreja grande. Ela tem mais ou menos 2.400 lugares sentados. E é uma igreja de 3.000 membros. E a gente tem metais na banda e lá tem uma orquestra que tem metais também. Metais, cara, na banda a gente microfona, mas assim, é só pra dar aquela espalhadinha no som, sabe? Porque não faz sentido jogar o volume deles pra cima. O PA tá trabalhando a 90 dB. E os instrumentos estão trabalhando a 100. Então a gente só dá aquela sujadinha no PA só para dar uma espalhada geral no som. Fazer com que o som do instrumento chegue igual aos outros, né? Só que lá a gente tem tratamento acústico, né? Então a gente não tem problema com reverberação, som bater, voltar. A gente não tem essas coisas lá. Graças a Deus. Ezequiel, obrigado pela sua orientação, Deus abençoe, muito grato mesmo. Cara, que isso, se precisar, manda uma mensagem lá que a gente troca uma ideia aí, beleza?
Eu vou tocar mais um pouco aqui, fazer mais um som aqui e depois eu vou já vou desligar que eu tô aqui há 1h e tanto já, sei lá, tô aqui há 1h e tralalá já falando, e eu tenho que trabalhar ainda hoje. Deixa eu ver aqui se tem uma base legal aqui. Vou espetar meu celular aqui. Como tá no celular e tá no YouTube, pode ser que entra um comercial antes. It's a brutal race. We do the whole Formula One season. Parou?
Yeah.